O presidente Jair Bolsonaro completou 100 dias no governo. Ao longo deste período, o Bolsonaro colecionou recuos em declarações e medidas diante da repercussão negativa de algumas delas. Para fazer uma análise sobre o tema, nós vamos conversar agora com o cientista político Marcos Rocha. Seja bem-vindo. Obrigado, Bivis. Boa noite, telespectadores Conexão RS. Bom, vamos começar pela essa tendência de, por exemplo, recuar de algumas medidas ou falas. Dá para esperar que essa tendência vai continuar? Aquilo que a gente falou em outras oportunidades, uma espécie de balão de ensaio, né? Joga para a opinião pública, vê como é que repercute e aí depois toma medida. Eu acho que mais do que uma dinâmica de balão de ensaio, o que tem é um processo de tomada de decisões muito afobado, né? E quando vê o impacto real disso, quando os segmentos interessados na sociedade veem o que vai acontecer, quer dizer, isso começa pela própria Casa Civil, né? Uma das primeiras medidas que teve que voltar atrás foi a demissão de todo mundo que estava na Casa Civil, de forma que não tinha nem como contratar novas pessoas, né? Então, eu não acho que o governo tenha melhorado nesse processo de tomar a decisão. Sim. Né? Então, só volta atrás quando as pessoas chiam de verdade. Né? Bom, mas nesse processo dá para a gente esperar algum tipo de reflexo na reforma da Previdência, na medida em que parece que o governo não mantém posições firmes em determinados momentos, e aí os deputados podem querer barganhar algumas situações? A posição do governo e do próprio partido do Jair Bolsonaro tem sido muito frouxa com as pautas que colocaram. Né? Ele mesmo vai para a TV e diz, olha, não gostaria de estar fazendo a reforma da Previdência. O próprio governo vai lá e diz, olha, nós vamos voltar atrás de tais pontos. Hoje, a gente sempre fala, né, que a política está tão ligeira hoje que agora eu estava aqui esperando para entrar, fiquei sabendo que o próprio presidente, o próprio líder do governo, na reunião da CCJ que tratava da reforma da Previdência, causou um tumulto porque ficaram sabendo que ele estava armado. Então, tipo, é esse tipo de coisa que o próprio presidente, a própria base dele tumultua o processo de tomada de decisão e de relação entre executivo e legislativo, que não parece estar melhorando com o tempo. Bom, alguns especialistas criticam o governo Bolsonaro, mas também criticam a oposição, né? Falam, pelo menos, muitos deles falam que a oposição não achou ainda um rumo em como encarar e enfrentar o governo Bolsonaro, se posicionar dessa forma. Tu concordas com essa análise? A oposição ainda não se orientou para poder encarar o que vai fazer durante esse governo? Acho que, sem dúvida, hoje o maior inimigo do governo são os setores que disputam poder internamente. Né? Então, o governo não deslanchou até hoje, não porque a gente tem uma oposição fazendo um trabalho consistente, mas porque, enfim, o governo tem se matado interno. Uhum. A oposição está tendo muita dificuldade de criar uma agenda de reforma. O que ela diz contra a reforma da Previdência? Não é não, né? Não tem uma outra reforma da Previdência. Qual é a outra agenda para melhorar emprego? Não tem. Né? O PT fica ali com Lula livre, que me parece que funciona para dialogar com seus filiados. Tem uma tentativa ali do Ciro Gomes de falar alguma coisa sobre economia. Manuela, acho que tem uma atuação mais consistente de viajar ao Brasil, de abordar questões de economia e também de costumes, mas não tem uma agenda unificada. Né? Bom, se quiser complementar, fica à vontade, né? Não, eu acho por que exemplo, isso... do PSOL. E o pessoal tem um pouco da manifestação rebote, das laranjas, por exemplo, foi o momento em que a oposição chamou mais atenção. Chamou atenção, mas não tem uma grande... Consegue chamar a atenção da mídia, por exemplo, atenção, né? Gera notícia, mas não tem um engajamento da população. Sim. E o fato de tu não ter uma questão comum, talvez a coisa mais comum seja Lula livre, que une PSOL, setores do PSOL, PT e também PCdoB, mas tem uma dificuldade de colocar esses 4 candidatos de esquerda que disputaram a eleição presidencial na mesma página, na mesma agenda. Sim. Hoje. Né? Bom, a indicação de Abraham Weintraub para substituir Ricardo Vélez Rodrigues no Ministério da Educação foi a solução, abre aspas, caseira encontrada pela equipe de Jair Bolsonaro para resolver a disputa. Alguém sai fortalecido politicamente dentro do governo? Né, correntes, por exemplo, que podem estar fortalecidas, militares, olavianos, enfim. Acho que, sem dúvida, sai fortalecida essa corrente ideológica dos olavistas, ou olavianos, chame como chamar, né?
que é um grupo que acha que o Brasil está às portas de um processo revolucionário e que eles têm que extirpar certas pessoas que não têm um pensamento puro, que têm um pensamento perigoso e que estão muito mais preocupados com questões ideológicas do que de políticas públicas ou de mesmo de reforma do governo, né? Sim. Então sai perdendo sim os setores vinculados à educação privada, que ocupam um espaço dentro do Ministério da Educação, e também certamente os militares que tinham uma preocupação e pessoas trabalhando dentro do MEC. Bom, a gente sabe e está criando uma tradição ao longo dos anos, né, de que o impeachment ou outras saídas são viáveis para se alterar o governo antes mesmo de uma eleição. O vice, Hamilton Mourão, diz que está ao lado de Jair Bolsonaro, mas tem se apresentado uma figura mais equilibrada no diálogo com a imprensa, outras figuras da nossa sociedade. Na tua opinião, Mourão já passa a ser uma solução viável ao mercado, por exemplo, e à grande mídia? Bolsonaro perdeu muito do apoio que tinha no setor, mesmo nas pesquisas com agentes do mercado, né, saiu de 76% de apoio para 20 e poucos por cento, pela forma que ele está conduzindo a agenda de reformas. E o Mourão, ao contrário, que tinha uma postura muito polêmica antes, até durante a eleição, mudou demais, se relaciona bem com a imprensa, vai para os Estados Unidos, fala com setores moderados, fala com intelectuais, e acabou conquistando um pouco as pessoas. O problema é que no Brasil o vice-presidente não tem competências, né? Ele não pode fazer nada, ele pode viajar, ele pode se reunir, pode falar com a imprensa, mas ele não toma decisões, né? Acho que sim, acho que um impeachment é sempre traumático num sistema presidencialista, acho que deveria ser a última coisa a ser pensado. E ele está ali, bom, as pessoas olham, esse cara aí oferece uma moderação ao governo. Mas eu acho que algumas pessoas vão se dar conta de que essa moderação é relativa, porque ele pode ser o mais moderado, pode ser esquerdista, pode ser filiar ao PT. Ele vai continuar não tomando nenhuma decisão que o presidente não queira. Sim. A questão é que ele é influente nesse setor militar no governo, que por mais que não seja um partido, por mais que não estejam mais na ativa, eles têm uma tradição e uma linguagem comum que permite trabalhar em conjunto. Sim. Então isso faz com que eles tenham assim, uma certa influência sobre esse partido militar no governo. Mas no limite não assina nada, né? Bom, agora a gente vai analisar as recentes viagens de Jair Bolsonaro, primeiro Estados Unidos com Donald Trump, depois Israel com Benjamin Netanyahu, figuras ideologicamente muito próximas. Mas, se a gente for olhar, por exemplo, na questão comercial, desagradou muita gente, especialmente a viagem para Israel, né, com as manifestações da Liga Árabe, enfim, dos países árabes, que compram muito mais da gente, tem um volume de negócio muito maior do que Israel. E aí a bancada ruralista já acenou um desconforto com essa visita. Dá para a gente imaginar que esse tipo de relação, essas viagens, podem trazer um impacto ainda maior futuramente para o governo Bolsonaro? Por exemplo, com a dissidência de alguns integrantes de certas bases ou certos grupos ali dentro do Congresso? Com certeza. Essas promessas que o Bolsonaro fez, por exemplo, para Israel, para agradar a base evangélica, que acha que isso tem a ver, né, com questões religiosas com a volta de Jesus Cristo, e que prezam muito por essa promessa, e no momento que se depara com essas restrições, bom, os ruralistas não apoiam isso, tu vai contrariar um setor poderosíssimo que te apoiou num primeiro momento, e ele é obrigado, a voltar atrás. É óbvio que os evangélicos começaram não, peraí, nós não vamos... Ameaçaram, inclusive, não apoiar tanto a reforma da Previdência. Bom, a última coisa que eu li antes de chegar aqui é que o Netanyahu perdeu as eleições, né? Então, a aposta alta que o Bolsonaro fez em fazer uma amizade com o Estado de Israel, provavelmente não vi ainda mais desenrolar sobre a eleição, provavelmente tenha sofrido um baque. Né? Então, mais uma aposta, talvez apressada, contrariando muitos especialistas em volta, militares, Itamaraty, Sim. que talvez tenha dado errado. Um palpite teu. Se a gente pudesse imaginar que o governo Bolsonaro poderia fazer uma outra viagem agora, pensando não ideologicamente, mas pensando nos rumos do país, qual aproximação nós deveríamos fazer agora? China, por exemplo, ou outro ente da geopolítica? Talvez ele anunciou uma possível viagem à China, né? Ou talvez
algum país como o México, que parece que tem uma certa aproximação, né? Mas não acho que vai ter uma agenda puramente comercial, por exemplo, né? Sinalizou com a ideia de viajar para países árabes para tentar salvar a pauta econômica, né? Mas isso não parece que seja prioridade. Sim. Acho que talvez em algum momento mande o Mourão, por exemplo, que tem menos risco de fazer uma besteira, né? Agrada os setores que apoiam ele, por exemplo, e é uma pessoa que se sente mais à vontade com a agenda internacional realista, digamos assim, que envolve comércio, né? Coisas mais concretas. Bom, Marcos, sempre é um prazer te receber. A gente Obrigado. analisou hoje os 100 primeiros dias. Vamos analisar numa outra oportunidade o primeiro semestre, que ainda tem mais alguns dias a cumprir. E na sequência a gente também vai analisar as possibilidades para o segundo semestre e o primeiro ano de Jair Bolsonaro na presidência da República. Obrigado pela tua análise. Obrigado, boa noite. Seja sempre bem-vindo.